nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao nosso culto, clamando pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Nosso Deus, nós clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pedindo a bênção do perdão e da comunhão contigo. Visita cada um de nós, cada um que participa deste culto, nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos cantando um louvor de clamor. Senhor, suplico a ti em oração, faze de mim um vaso novo, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a tua mão, preciso contemplar a tua glória, concede-me tua vitória, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a tua mão, Senhor, 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 Glória a Deus, aperfeiçoando a nossa comunhão com o louvor de clamor. E agora estaremos cantando um louvor juntamente com as crianças, louvor do seu inário. Na batalha eu suplico seu favor, e de joelhos eu sou mais que vencedor. Glorifico a Deus que atende o meu clamor. Batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Glorifico a Deus que atende ao meu clamor. Na batalha eu oro ao Senhor. Na batalha eu suplico seu favor, e de joelhos eu sou mais que vencedor. Glorifico a Deus que atende ao meu clamor. Batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Glorifico a Deus que atende ao meu clamor. Glória a Deus, estaremos cantando mais um louvor de adoração ao nome do Senhor. nossos pensamentos em Cristo Jesus.
Glória a Jesus. Após esse período de dedicação, de comunhão com o Senhor, estaremos meditando na palavra que será transmitida nesta noite. Convidamos a todos que estiverem com suas Bíblias, mas podendo também acompanhar na tela o texto que está em 2 Samuel, capítulo 5, versos de 6 a 9. A palavra do Senhor diz assim: E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo até dentro. Pedimos ao Senhor que nos abençoe com a sua palavra, com a sua ministração. Nós estamos gravando aqui do Manaim, do Espírito Santo. Estamos dentro do seminário de louvor e ontem comentamos uma palavra que se falou de Jerusalém. E hoje nós pretendemos falar com outros detalhes que não foi possível, porque a palavra estava toda dedicada ao louvor. A palavra é sobre Jerusalém, como que ela foi conquistada por Davi, como que Davi chegou lá. Jerusalém, no passado, era resumida a uma pequena porção a sudoeste, chamada Sião. Era uma cidade dos jebuseus. Essa cidade dos jebuseus era de uma tribo cananeia muito vigorosa, militarmente. Tinha grandes conhecimentos e o grande poder de guerra. Eram filhos de um cananeu chamado Jebus, por isso chamados os jebuseus. E habitaram e construíram uma fortaleza. A palavra Sião vem da palavra hebraica Tizion, que significa fortaleza. Não é? Então, a fortaleza de Sião. Bom, voltando agora de outro lado a Davi. O primeiro rei de Israel foi Saul, que colocou a sede do reino de Israel em Gibeá, na terra de Benjamim, onde era a sua terra, sua cidade. Então, por esse motivo, ele colocou a sede do reino lá. Quando Saul morreu, ele foi muito ajudado por um parente de Saul, chamado Abner. Aliás, ele ajudou o filho, chamado Isbosete, a se estabelecer. E ele se fortificou em Manaim, na cidade de Manaim, está do outro lado do Jordão, enquanto que Davi estava entre os filisteus. Isbosete ficou com o norte, ou com Israel, e Davi ficou com o sul, com Judá. Davi e Isbosete colocou a sede do reino, então, em Manaim, por esse motivo de ter se fortificado lá. Davi, por sua vez, teve um procedimento diferente. Servo do Senhor, consultou o Senhor: Senhor, para onde eu devo ir? O Senhor disse: vai para Hebrom. E ele foi feito rei em Hebrom e esteve ali quase 7 anos, aproximadamente 7 anos. Depois, passado alguns tempos, Isbosete morreu, Davi foi feito rei sobre todo o Israel. Então Davi decidiu marchar contra Jerusalém, que na ocasião era a fortaleza de Sião. Jerusalém, ou Sião, não era cidade dos reis, não era cidade dos patriarcas, não era cidade dos levitas, nem cidade de refúgio. Não havia nada nela que chamasse a atenção. Mas o que chamou a atenção de Davi foi o profético.
ele conhecia a história, e o que denota que ele conhecia muito bem a passagem de Melquisedeque com Abraão foi o Salmo 110 que ele escreveu, ou que profetizou. Uma parte do Salmo diz assim: disse o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, um tipo do Senhor Jesus, que apareceu e desapareceu, sem pai, sem mãe, sem genealogia, feito sacerdote, era um tipo do Senhor Jesus no Velho Testamento, na época de Abraão, senão uma aparição excepcional do Filho de Deus. Hebreus fala dele. Então Davi entendeu muita coisa quando ele falou isso, e ele era rei de Salém. Então Davi entendeu que Deus tinha alguma coisa especial naquela cidade, ou melhor, que a cidade era profética e que era uma cidade escolhida por Deus. E Davi então marchou para Sião. Voltando aos jebuseus, ninguém tirava os jebuseus de lá. Josué batalhou contra o rei de Jerusalém, na batalha muito conhecida, chamada de Bet-Horon. Foi quando Josué pediu que o sol permanecesse no céu, em Gibeon, que a batalha se deu em Gibeão, e a lua no vale de Aijalon, e o sol não se pôs por quase um dia inteiro, ou seja, foi um dia de 48 horas quase, porque Deus pelejava pelo povo de Israel, até que exterminasse todos os inimigos que se levantaram contra Israel. Mas eles continuaram em Jerusalém, eles continuaram em Sião. O que sobrou dos jebuseus continuaram dentro da fortaleza. Depois a tribo de Judá, narrado isso no livro dos Juízes, batalhou também contra o rei de Jerusalém, chegou a colocar fogo na cidade. Mas esses sucessivos combates não tiraram os jebuseus de lá. Estavam eles, porque, como disse, eles eram uma tribo vigorosa militarmente, poderosa na guerra. E eles consideravam que as demais nações ao redor que poderiam batalhar contra eles, especialmente Israel, eram pessoas incapazes militarmente, até fracos. Por isso que quando Davi ia aproximando com seu exército, eles gritaram lá de dentro do muro, né? Que as cidades eram muradas, né? Os cegos e os coxos não vão entrar aqui, porque eles consideravam Israel cego e coxo, ou seja, sem direção e sem visão. É como o mundo nos vê. O mundo vê o crente assim, ou seja, o crente tradicional. Só que Davi, ele tinha a obra de Davi, ele estava entrando ali por revelação. Então Deus entregou nas suas mãos. E Davi disse assim: aquele que entrar primeiro pelo canal, vou explicar isso, será cabeça e capitão. Porque Sião era um lugar um pouco acidentado e tinha uma fonte de água, não sei precisar se era Gion, não sei precisar nesse momento, talvez fosse outra. Então ela ficava um pouco abaixo, e quando eles muraram, ficou fora do muro. Então eles fizeram um canal para chegar na fonte, e Israel entrou por este canal. Era um ponto frágil das muralhas, não é? E quem entrou primeiro foi Joabe, que, atendendo o que Davi disse, quem entrar primeiro será cabeça e capitão. Joabe foi feito nesse momento o comandante das tropas de Israel. Foi o general grande, conhecido de Israel, e Davi tomou a fortaleza de Sião. E Davi disse que cegos e os coxos são aqueles que não conhecem a obra de Deus, são inválidos. Davi estabeleceu então a cidade, passou a chamar-se a cidade de Davi. Mas você pergunta, a cidade de Davi não era Belém? Era Belém, foi a cidade que ele nasceu. Só que como Jerusalém era profética, a cidade de Davi em Jerusalém era comparada a
cidadania celestial. Nós, como nos convertemos, passamos a ter outra cidadania. Somos cidadãos do céu, como Davi. E Davi, em seguida, buscou a Arca da Aliança. Lembrando aqui que a Arca da Aliança ficava dentro do templo e o templo, por sua vez, nos referindo ao deserto, né? O tabernáculo no deserto, todas as tribos, de acordo até com as orientações dadas por Deus a Moisés, ficavam ao redor do templo. Quando eles caminhavam, mantinha a arca, o templo como centro. Eles iam caminhando, aqui a minha Bíblia, aqui estava o templo, caminhava a parte da frente, caminhava a parte do lado, caminhava a parte do fundo, caminhava a outra parte do lado, sempre o templo estava no centro, ou seja, Deus era o centro de Israel. Israel tinha um centro, que era o Senhor. Quando Saul reinou, Saul não buscou a arca, porque o centro passou a ser ele. Então a arca ficou esquecida, Israel afastado de Deus. Então Davi agora, servo de Deus, com quem Deus falava, profetizou nos Salmos, ele agora foi buscar a Arca da Aliança. Porque quando ele colocou a arca dentro de Jerusalém, que era Sião, né? Sempre lembrando que era Sião ainda, né? Ele colocou do lado da sua casa, porque o templo estava em Gibeão. Ele buscou, e a arca estava em outro lugar. Então ele colocou a arca do lado da sua casa, a tenda, do lado que ele queria Deus próximo dele. Porque a arca significava a presença de Deus. Então agora, quando Davi leva a arca, Deus passou a ser novamente o centro da vida de Israel. Israel agora tinha o Deus poderoso e verdadeiro com ele novamente, devido aos atos maravilhosos de Davi, que conquistou a fortaleza de Sião, que conquistou Jerusalém. Interessante que no último circuito, né, tem a passagem de Obed-Edom, que eu vou economizar, não vou falar sobre ele, mas foi o último circuito. E Davi, quando ia caminhando, ele ia saltando com a roupa de linho e glorificando o Senhor. Dava 6 passos, sacrificava. Dava 6 passos, sacrificava. E diz a palavra que Davi glorificava ao Senhor com todas as suas forças. Mas aquilo que ele não podia alcançar, então 6 passos é tudo que o homem pode fazer. E aquilo que ele não podia fazer, ele alcançava pelo sacrifício, porque o 7 é a perfeição de Deus. Então ele se aperfeiçoava no sacrifício a Deus, que fala do sacrifício da pessoa do Senhor Jesus, que é aquele que nos aperfeiçoa. Então ele buscava o Senhor com todas as suas forças, e aquilo que estava além de suas forças, o Senhor completava, porque o Senhor é o nosso Deus que nos dá todas as condições de louvá-lo com perfeição. Estas coisas colocadas, a arca dentro de Jerusalém, Davi reestabelece o culto a Deus. O culto a Deus, lembre que o tabernáculo tinha vários departamentos, vários locais, mas tinha uma coisa fundamental que era o altar dos holocaustos. Entrava no templo, a primeira coisa era o altar dos holocaustos, que corresponde ao sacrifício do Senhor Jesus. Sem passar pelo altar dos holocaustos, você não tinha acesso, porque para entrar no templo tinha um caminho. A porta, o altar dos holocaustos, o santuário e depois o Santíssimo. Para ter acesso às outras bênçãos, precisava passar pelo altar dos holocaustos. Precisava passar pelo sacrifício do Senhor Jesus. Por isso que nós clamamos. O clamor não é uma tradição, é uma necessidade, é o perdão dos pecados. A partir dali, o Senhor passa a ser presente na nossa vida. Muito importante. Mas, então, ele reestabeleceu o culto, o sacrifício, restabeleceu a palavra e pela primeira vez e de primeira mão, ele escolheu os levitas, ou a tribo sacerdotal, para ministrarem o louvor a Deus. Davi era instrumentista, né? Ele cantava, tocava harpa e compôs
vários salmos proféticos, não é? Então ele entendeu que era importante o louvor a Deus. Pela primeira vez ele estabelece no culto o louvor. E lembrando aqui um toquezinho aqui nos grupos de louvor, não é? Os instrumentistas, ou seja, os tocadores de instrumento e os cantores são ministrantes do culto. A qualificação dele está ali, eles eram dentre os levitas, dentre a tribo sacerdotal. Essa é a qualificação daqueles que louvam a Deus, daqueles que ministram louvor, que tocam os instrumentos e que cantam para o Senhor. Então ele estabeleceu pela primeira vez e fez um cântico maravilhoso a Deus. Então tudo isso funcionando, isto é Jerusalém. Jerusalém corresponde à nossa vida espiritual. Não é o lugar geográfico, é a nossa posição diante do Senhor. E Deus escolheu aquele lugar físico para colocar ali o seu nome. Interessante que tem alguns textos que eu vou pedir para colocar na tela. Moisés, lá na lei, lá atrás, previu esse lugar. Em Deuteronômio, nós estamos falando que Deus escolheu este lugar. Davi foi a este lugar, conquistou este lugar separado por Deus para colocar ali o seu nome. E estamos dizendo que Moisés previu isso. Então está aqui, Deuteronômio 12, 11, 12, diz assim: Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, e as vossas servas, e o levita que está dentro das suas portas. E em Deuteronômio 12, 5, diz assim: Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para sua habitação, e ali vireis. Deuteronômio 26, 2. Então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxerdes da vossa terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar seu nome. Este lugar é Jerusalém. No Salmo 87, acho que nem está aqui, Salmo 87, vamos ver rapidamente aqui, ele diz, Salmo 87, versos 2 e 3, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Estão mostrando aqui como que Deus escolheu Jerusalém. E a palavra Sião aparece mais de 150 vezes na Bíblia, para se ter ideia da importância deste lugar. Aqui no Salmo 87 fala também da nossa cidadania, né? Este é nascido lá, quer dizer, a nossa nova cidade, né? A nossa nova cidadania, a cidadania celestial. Jerusalém, então, é isso. Todos na presença do Senhor, todos elevando um culto perfeito a Deus como Davi estabeleceu, Deus presente como centro das nossas vidas, isto é Jerusalém. Por isso que no futuro o povo de Israel iria se afastar de Deus e Deus iria destruir Jerusalém, porque Jerusalém só é cidade santa se aqueles que estiverem lá dentro estiverem santificados. Porque se aqueles que estiverem lá dentro não estiverem santificados, Jerusalém passa a ser somente uma cidade geográfica, sem o espiritual e sem o profético. Igual às outras cidades. E sujeita a juízo, porque foi Deus que a estabeleceu. E ainda tem mais um detalhe. Mais tarde, houve um problema, Davi
pecou contra Deus numa determinada situação e numerou o povo. Não vamos entrar nesse aspecto, mas depois Davi buscou o Senhor e o Senhor aceitou o clamor dele, mandou que ele sacrificasse a Deus, levantasse um altar num lugar chamado a Eira de Araúna, ou a Eira de Ornã. Na tradução houve essa duplicidade, nomes meio diferentes, mas no original o mesmo nome, né? E ele foi, eu creio que nessa altura aqui já foi mostrada a localização de Sião, né? Se não foi, podemos mostrar agora, né? Então, a Eira de Araúna está no quadro seguinte, no mapa seguinte, onde está Sião embaixo e mais em cima está a Eira de Araúna. Araúna era um jebuseu, era um príncipe jebuseu, quer dizer, tinha a presença de jebuseus lá dentro ainda, porque os jebuseus, na verdade, eles eram guardiães do lugar. Eles estavam guardando Sião até a chegada de Davi. Então, se tinha mais jebuseus, um jebuseu estava lá, estava guardando mais um lugar, porque então Davi iria até lá. Quando chegou, Araúna entregou a Davi o lugar e quis até doar, mas Davi não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. E comprou a terra, efetuou o holocausto. Deus respondeu com fogo quando diz Davi sacrificou, é o sacerdote, né? O sacerdote é que fazia o sacrifício, né? Então Deus respondeu com fogo, mostrando a sua aceitação. E esse lugar aqui, que pode ser visualizado na tela, a Eira de Araúna, foi onde foi construído o templo. Foi o mesmo lugar que Abraão levou Isaque. Ou seja, o centro do projeto de Deus para a nossa salvação, que é o sacrifício do Senhor Jesus, tipificado por Isaque, foi levado exatamente neste lugar, não é? O Monte Moriá, que é ali onde está o templo, e também onde Davi sacrificou, onde Deus aceitou a sua oferta. Então, isto é Jerusalém. Nossa vida espiritual é isso. O importante para nós é estar em Jerusalém, não no lugar físico, mas na Jerusalém celestial, com vida espiritual diante do Senhor. É assim que Deus permanece no nosso meio. Para encerrar a palavra, gostaria de dizer que quando Davi conquistou Sião, era uma cidade que ninguém tinha acesso, estava guardada pelos jebuseus, não é? Ninguém entrava, mas Davi entrou por revelação. Então tem lugares separados por Deus que estão fechados e que os servos de Deus vão ter acessos, ou seja, nós temos conquistas para fazer e que vamos entrar pela obra de Davi, vamos entrar pela revelação. Eu vou dar um exemplo aqui, em certos espaços espirituais que nós conquistamos. Quando eu vejo nos nossos seminários a aula de batismo com o Espírito Santo, depois os irmãos ajoelham e são batizados com o Espírito Santo, nós conquistamos, ou seja, o Senhor nos deu acesso a um lugar que difícil de chegar, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas Deus assim opera e vão guardar Jerusalém no nosso coração. A palavra de Deus fala muito dela, aliando o lugar físico com a bênção espiritual no Velho Testamento. No Novo Testamento, encerrando, hein? Quando a mulher samaritana disse, nossos pais dizem que neste lugar, que era o Monte Gerizim, onde ela estava em Sicar, né? Que corresponde a Siquém, que deveríamos adorar a Deus. Ele diz, vós dizeis que é Jerusalém. Ele diz, olha, a hora vem e é chegada, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque o Pai é Espírito e aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Então, quando nós adoramos a Deus em Espírito e em verdade, nós estamos em Jerusalém, não na física, mas a espiritual. Resplandece, ó Jerusalém, porque nasce sobre ti a tua luz. Jerusalém, és iluminada
Louvado seja o nome do Senhor. Podemos glorificar ao nosso Deus por estas coisas grandiosas que Ele tem feito por nós. Tudo preparado para a nossa vida espiritual e para a nossa eternidade. Nosso culto está se encerrando. Vamos orar ao nosso Deus. Peçam a bênção ao seu coração nesta noite. Nosso Deus, clamamos a Ti pedindo que aceites a nossa adoração e faz em nós, no nosso coração, no nosso interior, essa casa espiritual, essa Jerusalém que pertence à eternidade. E conduz-nos, Senhor, nesses passos de Davi, para entrarmos nesses lugares celestiais, para entrarmos na Tua presença, que somente em Espírito teremos acesso. Pedimos que aceites a nossa adoração, abençoando a todos que participaram do culto conosco, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo estejam convosco, agora e para sempre. Amém. Nosso culto já encerramos, mas tem um aviso. Quem estiver no exterior e desejarem um esclarecimento, uma assistência também, alguma informação, pode usar o QR Code que está na tela agora e terão acesso a esse atendimento. Convidamos que todos que desejarem façam esse contato, porque estamos à sua disposição, ao seu dispor, para te esclarecer qualquer dúvida. Quem teve uma experiência com este culto, pode usar o QR Code que está na tela neste momento. Se foi em outro culto, pode também, mas faz menção ao título do culto para que seja identificado. E nós pedimos que enviem suas experiências, que é motivo de edificação para muitos aqui. Tudo isso é lido, transmitido. Finalmente, quem estiver no Brasil, pode usar o nosso QR Code, que também está na tela, ou o 0800 707 3076. Assim, nós encerramos o nosso culto, desejando a todos a paz do Senhor.